Nós temos uma treta aqui, né? Maiara Tadini. Eu sou vidente do espiritismo kardecista. Existe um problema, Maiara. Porque, assim, é difícil, vidência... o espiritismo kardecista é muito curioso dentro desse princípio da vidência, tá? Então, você vai no centro espírita kardecista, que segue as doutrinas de Allan Kardec, você não vê princípios de vidência no centro espírita. Você vê, por exemplo, psicografia. Mas a psicografia, ela não é uma vidência. Psicografia é uma habilidade de você poder entrar em contato com um ser que vai te passar emoções, pensamentos, sensações, para você escrever uma carta para alguma pessoa. Mas o termo vidente sobre centro espírita é muito delicado, porque, novamente, eu nunca tinha visto vidente e centro espírita kardecista. Mas tudo bem. E você está completamente confuso com a sua doutrina. Concordo plenamente. Não tem como parar a confusão? Tem. Saia do espiritismo. Veja, o espiritismo passou por muitas emoções ao longo de toda a sua formação. Você sabe como surgiu o espiritismo, né, Mayara? O espiritismo surge através de uma figura chamado Allan Kardec, no século XVIII, XIX, mais ou menos, que era da elite branca europeia, rico, e que era contra a doutrina espírita para pessoas que não eram da elite. Kardec foi bem claro em dizer e determinar que todos os livros dele tinham que custar muito mais caro que os livros de medicina. E ele passa, então, a criar elementos alegóricos para dizer, por exemplo, que existem manifestações de espíritos, como a mesa que gira, a mesa que pula, e elementos desse tipo dentro de um século onde as pessoas não tinham conhecimento sobre nada, dentro do que seriam fenômenos espirituais. Então ele passa a comercializar o espiritismo, pois o espiritismo ele era cobrado. Cobrado. Na França, as casas espíritas de Allan Kardec são cobradas. Você paga cerca de 60 euros, mais ou menos, para entrar na casa, para poder ali, então, tomar um passe magnético. Mas o espiritismo foi morrendo, Maiara, na Europa, pois o islamismo e, obviamente, o cristianismo, leia-se o catolicismo, né, tornou-se mais forte. E aí foi reduzindo, então, a penetração do espiritismo, e o espiritismo passou a trafegar muito no Brasil. Mas quando chega no Brasil, é muito difícil lidar com a doutrina espírita, pois a doutrina espírita era algo temeroso, onde as pessoas falavam, eu quero falar com o meu morto, mas chegavam para o padre, na época, e o padre falava, isso não existe, isso é coisa do demônio, os mortos não falam. E aí eles iam até uma moça que se dizia, então, sensitiva, espírita, para poder falar com seus mortos, geralmente numa casa fechada, num jardim, num lugarzinho muito inóspito, sempre em lugares estranhos. O espiritismo, então, entra em sincretismo com o cristianismo, onde você tem, então, uma mescla de alguns princípios cristãos para criar, então, um apaziguamento. Então, o cristão, ele sai da igreja, atravessa a rua e vai para o centro espírita, para falar com seus mortos. Mesmo o cristianismo, não acreditando nisso, a sua clientela vai até o espiritismo. Você chega no espiritismo, o espiritismo ele tem um eu acho que. E aí complica, Mayara, porque eu concordo com você que o eu acho que espírita exagera demais. Aquele cara tá de cadeira de roda porque eu acho que na vida passada ele matou uma pessoa que era cadeirante. Ou ele atropelou uma pessoa e deixou uma pessoa de cadeira de roda. Então hoje nessa vida ele é cadeirante. Então ele passa a fazer uma regra de 3, com uma régua de 3, para determinando o que uma pessoa é, baseado no que ele acha que essa pessoa foi em vida passada. E isso começou a criar uma mancha muito ruim dentro do espiritismo, pois o juízo de valor é algo que não deveria acontecer em uma casa que trata com um fenômeno tão nobre que seria a conversa com os espíritos. Mas o juízo de valor transcende a isso. Então você vai ver que existe preconceito muito claro dentro das casas espíritas. E aí começa a ter uma discursiva muito complicada, onde eles acham que a 500 quilômetros
de altura, existe uma cidade suspensa, com teleféricos, bondinhos, hospitais, teatros, lanchonetes, nós temos Burger King, nós temos teatros, nós temos o McDonald's no mundo espiritual, Mayara. E isso complica. Além, obviamente, de estimular o suicídio, pois, obviamente, você olha ao seu redor e você fala, pô, mas nem dinheiro para um Burger King eu tenho, então eu vou me matar e vou comer Burger King no espaço, no céu, onde for. Se existe um mundo espírita que é melhor o meu mundo material, eu prefiro ir para o mundo espírita. Então, o espiritismo tornou-se um processo muito complexo e complicado de ferramenta de crença, tá? E isso é triste. E foi um dos motivos que eu acabei saindo do espiritismo, pois você percebe que tudo tornou-se um achismo. E esse achismo é o que as pessoas não podem, pois a fé cega, sem razão, ela torna-se um movimento de guerra, né? Então, eu preferi me afastar. Então, faça essa reflexão na sua vida e veja se vale mesmo a pena continuar numa religião em que certas respostas são baseadas em achismos. E é por isso que eu fui atrás do budismo, porque o budismo me trouxe respostas às perguntas mais estúpidas, idiotas e reflexões sobre a vida que eu nunca imaginei. Me tornou humano. E isso era o elemento que me faltava. Entende? Porque o espiritismo, ele te joga para um lado, dizendo, ah, você é vidente, você é médium, você é sensitivo, você é universal. Não, universal não. Você é acima de tudo e tudo mais. E você começa a ver as pessoas centro-espíritas, eles entram com um ar de superioridade. E eu não preciso de um ar de superioridade, eu preciso de uma razão. Alguém que me traga conhecimento e não me traga superioridade. Entende? E o budismo não me traz superioridade, o budismo me traz a razão que eu não tinha. Então eu deixei de olhar para cima e acreditar num monte de idiotice, e eu comecei a baixar o meu olho e comecei a ver a linha do horizonte dizendo, tudo isso aqui eu não sabia que existia. Entende? Então reflita se vale a pena. Isso é um fator importante.